A paz, estamos aquí para dar continuidad de vuestro estudio bíblico y na semana passada começamos o capítulo número 9 do Evangelho segundo João e falamos até o versículo 5, que, bom, em resumo, era um cego que estava nessa condição e que o Senhor Jesus perguntou que se era. Ah, não. Perguntaram-lhe ao Senhor Jesus que se era por culpa dele ou por culpa dos pecados dos pais. Eh, e o Senhor Jesus disse que não foi culpa de nenhum deles, que ele era cego para que o poder de Deus, as obras de Deus fossem manifestas. Pronto. Esse é o resumo. O resumo. Agora vamos eh, a nos distribuir os versículos. O versículo 6 vai ser a irmã Rebeca, o 7 a irmã Paula. Eu vou ler o 8 e quando terminarmos vamos nos distribuir outro grupo. Vou fazer isto maior. Agora sim, podemos começar. 6. Uhum. Dice así la palabra de Dios. Tendo dito isso, cuspió na terra y como a saliva fez lodo. E untó como o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Perguntas e comentários. 6. 6. Ok. Tendo dito isso, cuspió na terra y como a saliva fez lodo, e untó como o lodo os olhos do cego. Oh. En los 4 evangelios, son cuatro hombres diferentes, muy diferentes. Entonces, lo que el Espíritu Santo, porque estos hombres fueron santificados por nuestro Señor Jesucristo y salvos, creyentes, y fueron usados por el Espíritu Santo, capacitados, y fueron santificados y fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar, pregar, evangelizar, enseñar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y también fueron revelados por el Espíritu Santo. Pero hay datos muy curiosos, muy especiales. Aquí Joao, él lo dice en sus 3 cartas en Apocalipsis, en este evangelio de Joao, yo soy, pero también lo que vimos, escuchamos y falamos tocante a verbo de vida. Pero esto es un versículo diferente, especial también. Él narra, fala aspectos da vida de nuestro Señor Jesucristo muy particulares, muy especiales. En este es un detalle de Marcos y Joao. Dice que nuestro Señor Jesucristo escupó na terra, no polvo, escupó saliva de nuestro Señor Jesucristo con toda reverencia, temor de Jehová. Escupió na terra polvo, hizo lodo con la saliva y untó en los olhos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tiene 2 naturezas. Perfecto Deus, perfecto homem. Y él usa los elementos de la naturaleza, de su creación, pero no necesita. Solo es para que fueran testimonios, o sea, que vieran, escucharan, falaran, olieran nuestros sentidos, el cerebro, la mente, el corazón, los sentimientos, todo cuerpo, toda alma de hombre que amara a Dios con toda alma, mente, corazón, cuerpo. Entonces, quería que ellos vieran
pero realmente él no necesitaba polvo, no necesitaba su propia saliva humana, no necesitaba los elementos de la naturaleza, pero él como creador y tiene la potestad y tiene la sabiduría perfecta. Pablo en Corintios dice, Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios, él puede usar todo. El centurión le dijo, solo di la palabra, fala la palabra, di la palabra, no vayas a mi morada, a mi casa, yo no soy digno. Centurión le dijo, solo fala la palabra, no tienes que ir a mi casa, yo no soy digno, solo fala la palabra, mi servo sanará. Fala una sola palabra, mi servo sanará. Entonces, nuestro Señor Jesucristo obraba, dice en Efesios y dice en Primera de Pedro, multiforme sabiduría, multiforme gracia, multiformes maneras de nuestro Señor Jesucristo de actuar su santa palabra, de enseñar, de pregar, de sanar a los enfermos, de reprender a los demonios, de libertar a los cautivos. O sea, nuestro Señor Jesucristo quiso tomar los elementos de su propia creación para glorificarse, glorificar al Padre, cumplir la escritura, ser el Mesías, el elegido, el ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo. Pero no necesitaba, pero lo hizo para que, como dijo Juan, lo que vimos, escuchamos y falamos tocante al verbo de vida. Y aquí él usa los elementos de su naturaleza, su propia creación, para hacer este milagro. O sea, dato curioso también, esto lo marca Joao, pero también el evangelista Marcos, él fala muchos elementos de que nuestro Señor Jesucristo hacía cosas, usaba sus elementos para sanar y para enseñar, para establecer cosas y para también hacerlos pensar, hacerlos discernir. Pero bueno, hasta ahí, hijo, hasta ahí. Muito bem, aquilo que a irmã Rebeca comentou. Bom, primeiro, cumprimentamos a irmã Raquel, que bom que está conosco. Benvinda, benvinda. Muito bem, e sobre este versículo, sim, o que fala aqui a irmã Rebeca é muito importante, ou seja, o Senhor Jesus podia curar o cego só com a palavra, como com o centurião, como o paralítico que estava, que os amigos levaram perante Jesus através do telhado, não é? Como também mm, no tanque eh, Bethesda. de Bethesda também, e aquele que também era um paralítico que já estava há muitos anos nessa condição e foi o Senhor Jesus que só com a palavra curou ele. Ou seja, o Senhor Jesus não precisava do contato físico nem de elementos, no caso aqui o lodo e a saliva, não é? O Senhor Jesus não precisava disso, ele só com a palavra e até só com o pensamento o Senhor Jesus pode curar, não é? E cura. E aqui o que a irmã Rebeca comentou é verdade, ele utilizou a saliva e o lodo porque ele conhece nossa condição humana e carnal e que nós precisamos dos sentidos para acreditar na realidade. Outro exemplo mais simples, mas também é muito antigo, é o arco-íris, onde Deus faz um pacto, não é, com o homem de não destruir novamente a humanidade com o dilúvio. E novamente, Deus, Pai, podia simplesmente fazer o pacto com a palavra, dizer para Noé: olha, nunca mais vou destruir a humanidade com o dilúvio. Mas o Pai também, que sabe como é a condição do homem, ele fez o arco-íris para que de forma visual
nos lembrásemos dessa promessa, porque Deus não precisa que nos lembremos a promessa. Deus fala e ele cumpre, ele faz. Ou seja, Deus falava e mesmo que nós esquecêssemos, a promessa ia permanecer sempre. Mas o arco-íris, a parte visual, era para nos auxiliar, para lembrar, para acreditar. Novamente, isto da saliva e do lodo, é isso, esse auxílio físico, esse auxílio, porque nossa natureza é fraca, não é? E temos essa luta interior entre o espírito e a carne. Outro exemplo muito bom, e isso está também no Novo Testamento, é quando Paulo escreve que quando alguém estiver doente, fosse com os presbíteros e com os diáconos, não? E que orassem e que tinham de ungir a pessoa com azeite e a oração de fé, lá está. E a oração de fé e o perdão curará ao doente. Novamente, Deus manda isso porque conhece nossa natureza e que, pronto, estes elementos são uma parte que nos reforçam. Não estou a falar em contra disso, sino que Deus faz estas coisas de formas diferentes porque se adequam a nós. Ou seja, Deus tem essa consideração conosco, não é? Inclusive, eu conheço um pastor, me lembrei agora que estávamos a ver o versículo, que o filho dele era um bebê e tinha leucemia, diagnosticado com leucemia. Não sei como, assim, um bebê mesmo, como um bebê já pode nascer com isso, não é? Ou gerar essa doença. E este pastor foi lá ver o seu bebê, não é? E o Espírito Santo disse-lhe no momento, para ele, o Espírito Santo trouxe à memória dela este versículo, o 6, esto da saliva e do lodo. Mas o pastor não tinha nem azeite, nem saliva, bom, não tinha lodo também. Só lembrou este versículo porque o Espírito Santo lembrou, trouxe à memória dele. E que fez o pastor? Esto também é para exemplificar muito bem. Ele, pronto, ele não tinha azeite para ungir, mas ele orou pelo próprio filho e com a saliva ungiu o bebê. E Deus curou. E Deus curou Amém. o seu filho. O seu filho está grande, é forte, ele está na igreja, não é? Ou seja, já é um jovem, já é um jovem muito inteligente e está totalmente saudável. Ou seja, Deus curou na hora. Lá está, Deus não precisava da saliva do pastor, nem de nada disso. Uma oração com fé é suficiente. E a misericórdia de Deus, o amor do Senhor Jesus, mas, novamente, o Espírito Santo que nos conhece, ele não se limita com nada, não é? Ele na hora trouxe à memória este versículo ao pastor, o pastor acreditou e, guiado por Deus, pronto, utilizou a saliva dele, saliva para ungir o bebê. E Deus respondeu, ¿no? Deus teve misericórdia. E isto por quê? Porque a irmã Rebeca também comentou, o Senhor Jesus tem multiforme graça, não é? Tem mais de uma maneira de agir, tem mais de uma maneira e ele nos trata de forma muito pessoal. E até o próprio pastor comenta sempre. Não quer dizer que todos os congregantes têm que ungir aos doentes com saliva. Saliva não é isso, sino que en- se fazer o que o Espírito Santo nos orienta. Isso é o importante. Ou seja, não quer dizer que se o pastor orou pelo bebê e ungiu com saliva, nós temos que fazer o mesmo com todos, não. Sino o que temos que fazer é sempre estar atentos ao que o Espírito Santo nos guia e compreender que mesmo que seja algo estranho, temos que acreditar e obedecer, não é? Outro exemplo muito curto. En un culto,
e estava um pastor a pregar, um pastor de uma igreja batista. E um ateu estava a andar na rua, não é? E de repente o ateu vê que tem uma reunião na igreja, não é? E fica na porta a observar a reunião, não é? O culto. E o ateu, assim de forma, sí, assim de forma simples, não é? Fala assim, para dentro dele. Deus, se existes, que aquele que está a falar comece a latir como cão. E nessa hora o Espírito Santo manda ao pastor, faz como cão. E claro, o pastor está no meio do culto e um pastor batista, não assim de, "Ai, qualquer pessoa duvidaria, não vou fazer como cão, não é? O sentido comum te diz, não fazer como cão. Não é o lugar, não é o momento, eu não tenho certeza que é Deus que me fala, podemos dizer muitas coisas, não é? Mas aqui o pastor, graças a Deus, não é? E fez como cão, começou a latir, assim, au, au, no meio da pregação, e parou, não é? Continuou com a pregação, porque foi assim um momento. E então o ateu entrou na igreja e entregou a vida ao Senhor Jesus porque acreditou. Lá está, né? Aleluya, E aleluya. pronto, o que temos que aprender, como disse o Senhor Jesus, é a ouvir a voz do Espírito Santo, conhecer, não é? Quando é a voz de Deus, não é? Por quê? Porque mesmo que sabemos que os batistas não acreditam muito, os pentecostais e os Assembleias de Deus são diferentes, não é? E sabemos que os batistas não acreditam muito neste tipo de experiencias. Mesmo assim, este pastor, Não fale assim, Ivan. Eu era batista e nós acreditava lá na minha igreja, acreditava no Espírito Santo. bom, mas não todos, mas também minha mãe era batista e a metade da minha família, mas estou a dizer que a maioria dos batistas É, não acreditam tanto, ou seja, alguns até se eu incomodam, acredito. mas não todos. Lá está a evidência, não todos. São alguns, não é? A variedade. Mas pronto, o importante aqui, Tem o da Batista, tem o da Batista, acho que Betel, eles eram assim, eles não aceitavam. pois, mas pronto, o importante aqui é que o pastor, mesmo batista ou não, mesmo que fosse mais tradicional ou não, ele sabia ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E mesmo que fugia do costume dele, obedeceu na hora, mesmo que para ele não fazia sentido nenhum. Até era ridículo, não é? Mas obedeceu. E o que temos que aprender aqui deste versículo 6 é bem interessante. Muito bem. Versículo 7, irmã Paula. No versículo 7, depois daquilo que Jesus fez, não é? O lodo, untou com o lodo os olhos do cego, disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Sim, aquilo que eu entendo neste versículo, para a realização do milagre há sempre a parte divina e a parte humana, não é? E aqui ele diz-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, porque é a parte que o homem, a parte dele não é para a realização completa do milagre. E, e aqui ele, por exemplo, quando Jesus lhe disse isso, ele também podia não ter ido e acabava por o milagre não teria acontecido, não é? Porque também tem que haver sempre da nossa parte, não é? Através de nós querermos e Jesus dá-lhe esta ordem e ele obedece. Agora, que significa o enviado? O tanque era Siloé é uma palavra. Quer dizer, não sei se é grego, não é? Mas não deve ser, né? Porque Não, não. este deve ser Siloé, que hebraica. significa enviar. Como? Uhum. Sim, Siloé é uma palavra hebraica. E até, É hebraico que na nossa língua portuguesa é o enviado. Uhum. Ahm, Foi, pois, ele levou-se e voltou vendo. Pronto, é isso. Então, ele foi obediente, fez a parte dele, creu, levou-se, fez aquilo que Jesus disse e
o milagre aconteceu, não é? Pois, novamente a obediência. Lá está também no Antigo Testamento, quando Deus manda e diz, não é? Lávate. Bom, Deus, através do profeta, não é? Manda lavar-se 7 vezes, não é? Ah, Lave-se sim, 7 vezes. que ele fica muito furioso, não é? Que ele até é um ateu, não é? Eu conheço essa passagem. É interessante as 7 vezes que ele tem que ir lá ao rio, não é? E ele fica todo chateado, eu vim tão longe com tanto. E é assim, realmente Deus, como disse o Ivan, não é? Pela sua palavra, ele criou o mundo, não é? Ele criou tudo através da palavra. Temos que fazer sempre alguma coisa para que temos que fazer sempre a nossa parte que é crer. Tanto que ele nem que, não quis crer, não é? Foi o empregado depois que ele disse: então, se ele te pedisse uma coisa fácil, tu fazias, uma coisa difícil, tu fazias, fazia, até porque que não fazes a fácil, não é, acho, não sei se estou a dizer bem, mas eu conheço essa passagem, nem foi que li, só conheço através de uma pregação e achei muito interessante porque ele não criou logo na altura esse que vinha enviado, que até o rei escreveu uma carta, né, para o rei de Israel. Ou se calhar também já estou a confundir, mas pronto, é aquilo Não, que é mas tá certo, é o Namã, tá o certinho, é. Sulavena, eu agora não me estava a lembrar dos Namã. nomes, porque assim, ele não queria fazer, e assim, se ele não fizesse isso, o milagre não ia acontecer, ele ia continuar a ficar com a lepra, não é? E porque é a nossa parte humana, o milagre tem sempre as duas partes, não é? E nós temos que fazer a nossa parte, e muitas vezes o milagre não chega até nós porque nós não fizemos a nossa parte, porque Deus tem sempre tudo, não é? Que nós pedimos, só que muitas vezes a gente falha para a realização do milagre. Pois, exatamente. Pois é isso, a obediência. E temos dois É, exemplos que são até contrastantes. Aqui o cego humilde e um homem simples foi logo, nem protestou, simplesmente foi nada. Eu, Deus gosta muito das pessoas simples, não é? Sim. E, e aqui o grande homem, não é? Do grande império que houve a mesma instrução. Ele não queria ir, até ficou todo indignadíssimo. E mesmo assim Deus teve muita misericórdia, porque lá está. Um servo acabou por convencer, não é? E ao final das contas ele obedece e foi curado. É a importância de quando Deus nos manda fazer algo, mesmo incoerente, a- a acreditar e obedecer. Fazer só isso, não é? Bom, eu falo é só isso, mas na hora isso É não é fácil. difícil. É, Não. y conhecer a voz do Espírito Santo, temos que nos esforçar e procurar conhecer mais de Deus, né? Conversar com Ele, e mesmo que não faz muito sentido, mas sim dizer para Ele: olha, eu quero aprender a conversar contigo, não é? Me ensina, não é? Fala comigo, me ajuda a reconhecer a tua voz. E Deus faz, Deus faz. Me lembrei de um missionário alemão jovem, ou seja, conhecia há 2 anos. Ele é de uma família que é presbiteriana, conservadora. E ele conta toda a história dele, não é? Que ele não acreditava e não conhecia nada do Espírito Santo. E um dia, pronto, ele começou a fazer este tipo de orações, não é? Falar para o Espírito Santo: eu quero te conhecer. Eu sei que existes. E eu quero te conhecer porque eu não sei falar contigo, não sei. eh, Parece que nunca ouço a tua voz, então eu quero. E sim, Deus começou a falar com ele na vida diária, coisas simples como: veste tal roupa, não é? Utiliza tal cor. Hum, Ou ele que gostava do futebol, não é?
olha, que tal equipa vai ganhar, né? Coisas assim muito simples da vida diária que realmente não a tele próprio disse, né? Chama-se Felipe. Uhum. O Felipe disse. Para mim, até eu falava para Deus, mas isto não aproveita para nada. E Deus respondeu para ele, mas pronto, é parte da comunicação, começar, não é? Do zero. Já depois, este jovem contava testemunhas muito maiores de como Deus utilizou ele com grupos, com povos indígenas, não é? E como Deus fez milagres através da vida dele, mas tudo começou porque ele queria falar aprender a comunicar-se com o Espírito Santo. Muito bem, continuemos. Aqui chegou nossa irmã Raquel e ela vai ler o versículo 8. Vamos incluir ela aqui. Ah, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? É para comentar, né? Uhum. E Ah, então, o que eu vejo que aqui, né, o pessoal que estava ali na volta sempre tem, né? Era Tem que aquele, escovilhiça. tem aqueles que não creem no milagre da gente e ainda ficam ali, né, querendo roubar a fé. São os roubadores da fé, né? E se ele desse ouvido para aqueles que estavam ali falando, mas ele não deu ouvido para ninguém e a única coisa que ele fez, ele obedeceu a voz do Senhor quando o Senhor mandou ele, foi obediente, né? Recebeu a bênção dele e as pessoas estavam falando. Tu vê que as pessoas falam. Se tu é abençoado, eles falam. Se tu não é, eles falam. Eles queriam agora achar uma eles queriam achar alguma coisa para acusar, mas eles conheciam ele, sabiam que ele estava ali mendigando. E eu vejo assim que o Senhor, ele não importa qual é a situação que tu tá, se teu coração verdadeiramente estiver ligado, porque eu vejo assim, ele podia estar mendigando, mas Já voltamos do intervalo e era aqui a irmã Raquel comentava, apesar de que o comentário não foi concluído, mas que exatamente faz sentido desde o princípio do capítulo. Desde antes, já tinha pessoas, inclusive os discípulos, não é? O que comentávamos aula passada, quando alguém nas congregações está doente ou passa por algum problema, sempre tem pessoas que falam, não, é que está a fazer as coisas erradas, está a pecar, está doente porque pecou, olha, foi despedido do emprego porque pecou, olha, não sei quantos, porque isto e aquilo, e assim, as pessoas são assim. E aqui a irmã Paula, Raquel comentava algo un poco diferente, ¿no? Cuando todo está a correr bem, na mesma tem pessoas a criticar, ¿no? Ou seja, de um lado e de outro. E o que nos ensina aqui isto é que nos focar no que nos manda o Senhor Jesus, o que nos manda Deus, nos focar no que diz na palavra, nos focar em fazer o correto, mesmo que seja obedecer a Deus quando não faz sentido o que nos manda fazer, não? E isso é bem difícil. Até comentávamos o caso de Abraão também, isso falávamos outra vez. Quando Deus manda para Abraão, olha, sacrifica o teu filho. E Abraão também podia pôr em dúvida, não é? O que Deus mandou. Podia ficar como a gente que começa a dizer, não, não é Deus mesmo, é a minha cabeça, é uma ideia minha, não é? Estou aqui a imaginar coisas. ¿Por quê? Porque se Deus durante muito tempo te promete um filho e tua esposa é estéril, e na mesma tens o filho porque Deus promete e cumpre. E depois que Deus te mande sacrificar o filho que ele te prometeu, qualquer um diria, não, isso não faz sentido, não é Deus, sou eu que estou a imaginar, inventar aqui coisas, mas pronto, novamente insistir nisso, conhecer a voz do Espírito Santo, conhecer a voz de Deus para
para poder agir, para poder obedecer imediatamente. Pronto. É isso. Vamos para o versículo 9. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Lá está, não é? Aqui a complementação do que comentava a irmã Raquel, ou seja, e as pessoas, não é, por criticar, não acreditavam no milagre mesmo que aconteceu, e mesmo que a própria pessoa estava a dizer, sou eu, não é? E mesmo que durante anos eles já tinham visto o cego, e não adianta, sempre criticavam, sempre procuravam o erro, não é? O pecado, sempre negavam. E vou ler mais um bocadinho. Eh, Bom, nós podemos distribuir outro grupo de versículos. A irmã Paula o 10, bom, a irmã Rebeca o 10, a irmã Paula 11, a irmã Raquel o 12. Se houver tempo, eu vou ler o 13. E já com isso concluímos hoje. 10. 10. Ok. Dizíam-lhe, pois, como se te abrieran os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém. Disseram-lhe, Amém. então, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o, o que levaram, pois, aos fariseus o que de antes era cego. Pronto, vamos perguntas e comentários. 9. Ah, não, 10, 10, 10, 9 no. desculpa. 10, 10, 10, 10. 10. É isso. Ajá. Decíamle, pues, ¿cómo se te abrieran los ojos? Aquí está muy simple. Ellos, vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, en oficios, extranjeros, hebreos, inclusive fariseos, hipócritas, no creían, no acreditaban a milagros, no creían en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya habían dicho dudas, muchas dudas, tomarle una palabra a propósito para condenarlo y estar siempre negando. Entonces no les queda más que preguntar, bueno, a ver, platícanos cómo se te abrieron los ojos, o sea, cómo te sanó. Entonces, pero eso era la duda, la pregunta capciosa, la maña, como dicen, malandros, no creían, nada más querían, a ver, platícanos, pues, dinos. Y ya. Pronto. É isso, ou seja, a irmã Rebeca falou muito bem, ou seja, é sempre pôr em causa e quando se demonstra que é verdade, agora eles querem saber como, não é? E vamos a ver, vamos ver. 11. É assim, e ele respondeu, não é? E disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me. Pronto, ele conta direitinho exatamente aquilo que aconteceu, não é? Eu penso assim, a alegria deste homem, não é? Contar aquilo que se tinha. Um homem chamado Jesus fez lodo, e porque nota-se mesmo que a resposta dele é uma resposta que não está a ver a manha e a desconfiança, não é? Ele é puro este homem na resposta que está a dar. É assim, estou eu a dizer, não sei se, mas aquilo que deixa transparecer a resposta dele, aquele não, por exemplo, muita gente vem até nós, né, com segundas intenções e a gente na nossa inocência conta tudo direitinho, não é? Não consegue ver a maldade. E aqui pela alegria, não é? Pela maneira como ele fala, tudo telhadinho, como aconteceu, nota-se que ele não está a ver a malícia dos outros que lhe estão a perguntar. E é muito interessante porque
no fim ele diz, então fui, lavei-me e vi. Obediência, não é? Ele foi ao encontro, ele obedeceu. São aqui estes três verbos que nós devemos também aplicar na nossa vida, não é? O obedecer, o ver, não é? Verdadeiramente, e ir ao encontro. E, e é isso. Não sei se estou a explicar assim muito bem, mas pronto, foi isso aquilo que eu percebi ao ler aqui o versículo. No fundo, é exatamente a repetição de tudo aquilo que Jesus lhe disse para fazer, e, e eu acho que ele está a contar isto com muita alegria, não é? Porque ele quer também passar esta alegria às pessoas a quem ele está a responder. Só que, infelizmente, as pessoas que lhe estão a perguntar estão cheias de malícia e querem realmente, pronto, não querem o bem dele. Nem tão felizes com o milagre que lhe aconteceu, não é? Porque eu penso que deveriam estar, mas não, nós sabemos que não é assim. É isso. Muito bem. Versículo 12. E disse-lhes, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, eles estavam já antes acusando, né? E me faz eu me lembrar aquele versículo que diz assim, que é para nós chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É mais fácil tu encontrar quem chora junto contigo, quem sorri, porque quando tu recebe alguma coisa que é boa, é difícil ter pessoas que se alegram junto contigo, porque às vezes até a tua bênção, o que tu recebeu, às vezes traz inveja nas outras pessoas. Em vez delas sorrirem, elas choram. E não sorriem junto contigo. E o que aconteceu com esse rapaz foi, ele era cego, esse homem, ele era cego, ele não enxergava, e ele estava tão feliz porque ele recebeu algo extraordinário. E eles não estavam preocupados com o milagre dele, estavam preocupados quem tinha feito e onde é que estava a pessoa que tinha feito. Porque o problema deles não era reconhecer a bênção que ele tinha recebido, não era sentir a alegria que ele estava sentindo, não era dele desfrutar da bênção que ele tinha na vida dele, não. O que eles queriam era achar uma maneira, um modo de achar defeito no que era perfeito, que é o que eles sempre procuravam. E eu vejo que aconteceu ali, que eles perguntaram assim para ele, né? Mas onde é que ele está? Ele disse, eu não sei, porque eu creio que ele não sabia mesmo, porque ele era cego. A pessoa cega não sabe onde é que ela está, porque ela está cega, pode ir todo dia no mesmo lugar, mas não sabe. Era a primeira vez, ele era como ele pensa assim, que era como uma criança que estava enxergando pela primeira vez como uma criança. Ele podia entender as coisas, mas ele não tinha uma visão como a gente tem. Então ele não sabia. Ele sabia que o nome era Jesus por causa que ele disse, ó, era um homem que disseram que o nome era Jesus, mas ele não conhecia Jesus, ele podia ter ouvido falar de Jesus, né? Os olhos deles viram Jesus porque Jesus curou ele, mas ele não sabia onde Jesus estava. E eu vejo a preocupação deles, não era, né? Porque parece que eles estavam perguntando onde é que ele está, porque eles queriam agradecer, eles queriam conhecer aquele Jesus, mas na verdade a gente sabe que não, eles queriam procurar Jesus para acusar ele, porque não sei que dia que era, mas Jesus sempre gostava de fazer nos sábados, não sei, acho que era um sábado, não era? Porque ele curava no sábado, porque eu vejo que ele veio para quebrar todas os paradigmas deles, né? Porque eles viviam em cima daquelas regrinhas e Jesus, ele veio para quebrar aquilo ali, aquelas regras que feita por o homem. E até hoje eu vejo assim que o que Jesus ele é muito além do que uma placa, do que uma placa de igreja, do que um ministério, é muito além. Mas eles não conseguem ver Jesus como Jesus é. Eles querem ver Jesus como uma empresa, como um, um, um sistema, não como Jesus, como ele é, o Salvador, o que ele faz por nós, a verdade, o Espírito Santo, eles não veem, e eles não viram também Jesus assim. Então, o que acontece? Era o sábado, o sábado, Jesus sempre fazia no sábado. Então, eles estavam procurando acusar ele.
Era o que eles procuravam. E eu vejo que é o que hoje, quando uma pessoa está verdadeiramente em Cristo e fazendo algo para Cristo, sempre tem esses aí que a gente chama de fariseu. Eles sempre aí, né, continuam perseguindo e querendo acusar a pessoa que está fazendo algo em nome de Jesus. Mas a gente vê que a árvore que dá fruto é que leva pedrada, porque a árvore que não tem fruto, ninguém quer saber. Mas a árvore que tem fruto, estão lá tocando um pau, tocando uma vela para pegar o fruto. Então é isso. É isso que eu vejo desse versículo ali, eu vejo isso aí. Que Pois, ele alcançou uma graça, os queriam roubar aquilo ali dele. Mas ele estava tão feliz que não importava se os outros queriam prejudicar, não era, né? Ele estava feliz por aquilo ali. E, e Jesus era Jesus, né? Ele veio para o que veio, ele tinha de passar por aquela situação, mas ele veio e deixou para nós tanta coisa ensinando em pequenos versículos. Sempre que Jesus manifestava a glória dele, é para ensinar a nós. É pois, isso. exatamente, olha o que diz aqui. Levaram, pois, aos fariseus o que de antes era cego, ou seja, eles não queriam acreditar e queriam encontrar algum problema, então levaram já com as autoridades, já, já como se fosse, se tivesse feito algo mal, não é? E aqui diz, não é? 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Lá está, não é? Exatamente, o Senhor Jesus gostava de fazer isso. Bom, o Senhor Jesus fazia todos os dias, mas sempre eles No brigavam sábado, com ele quando ele fazia em sábados, sempre. O bom é que o Senhor Jesus nunca parou. Ou seja, ele já sabia que se fazia em sábado ia dar problema, mas ele não se importou porque ele explicou muitas vezes, tipo, até com algo mais simples, né? Se tu tens um animal, um boi, e ele cair num buraco no sábado, vais deixar ali? Não, toda pessoa tira ele do buraco, não interessa, é algo urgente. Ele estava a explicar isso para eles de forma mais simples, mas eles eram duros. Agora, vamos ver. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Irmão, Deus. Hum? ah, perdão de interrumpir. Bem-vinda, irmã Elda. ¿Por qué no leo solo uno versículo, irmã Elda, para su participación? Gloria a Deus, una benção. Tá bem, pode ser. Vamos é ver como mãe, ó. os 16. Anda. Ah, olha, é um versículo grande, isso é bom. O 16. Isso. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Pois eles, para eles, obedecer ou ser de Deus, né? Ser do povo de Israel e cumprir todas as leis, eh, era bom. E se alguém fazia algo contrário do que eles diziam, mesmo que fosse para ayudar a los otros, para abençoar a los otros, decían, no, no, es que nós no podemos hacer eso. Y, y aquí peor, ¿no? No es de Dios, mas Jesus es Dios mismo. Les falaban sin saber realmente que estaba ali na sua frente, que pronto o sábado para eles tinha certa importância, mas ele estava a dar salvação, ele estava a dar vida, estava a dar esperança àqueles que já não tinham, alguém cego que deixou de ver, que não conseguia fazer muitas coisas, né, por causa de não ter a visão. E o problema é que, como já limos nos versículos anteriores, quando tinham alguma doença, quando tinham assim algum problema de saúde, para eles era por causa do pecado. Então eles pensavam, pronto, ele é um pecador e agora o Jesus,
le dice que ya es salvo, que ya está curado, y él como, con qué poder, ¿no? Como él se toma esa libertad de ir y hacer cualquier un día, y yo te pienso que tenían inveja, ¿no? Que eles que supostamente guardaban a ley y que cumplían todo, nunca llegaron a ter fe y hacer algún milagre porque no era verdad, porque eso hacían de, diante dos outros, só falaban, só aparentaban, mas no seu coração estava afastado de Deus. Muito bem, exatamente. Vou ler mais um bocado e vou fazer um comentário interessante. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ou seja, ainda queriam que o cego falasse em contra de Jesus, não é? E ele respondeu: Que é profeta, não é? Que é profeta? Lá está. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Lá está, agora estavam a negar a verdade. Enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Lá está, te chamaram os pais, era todo um juízo. Já estavam a enjuizar ele, já ia ser quase uma sentença ali, porque ainda mandaram chamar os pais. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. O que lhe tenha aberto, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, lá está, era um adulto. Tem idade, perguntou-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Novamente. Bom, vou deixar aqui porque eu queria chegar até o final, mas este juízo está muito. Está... Bom, vou ver se ainda falta muito. Espera aí. Não, ainda faltam vários versículos. Vamos deixar até o 24 e vou fazer o comentário que eu ia fazer, que é interessante. Ah, até o 23. Na próxima fazemos a partir do 24. Já estamos a ver que este juízo este julgamento vai ser demorado, porque novamente ele vai comparecer e já depois veremos ¿Eh? o resolutivo. O que queria comentar que é interessante. Vejam algo bem interessante. Aqui as pessoas conheciam ao cego, curioso que não diz o nome do cego, mas enfim. Desde sempre, desde muito novo, porque lá está escrito que eles tinham visto ele muitas vezes, não é? Desde sempre. Aqui, então os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Lá está. Eram pessoas que já conheciam o cego e que mendigava há muito tempo. E ele foi curado pelo Senhor Jesus. E o curioso é que o Senhor Jesus, a diferença de outros milagres, ele não ficou à beira dele para responder todas as dúvidas, não é? E levar toda a discussão, não é? Como em outras situações acontecia. Aqui o Senhor Jesus manda ele lavar em um lugar distante, no tanque de Siloé. E o cego fica, digamos, sozinho, fica sozinho e em volta de todos os que presenciaram o milagre. E lá está, ele tem que contar o que aconteceu e ele contou com detalhe. E, e aqui o comentário interessante. E eles não acreditaram de jeito nenhum.
ou se acreditavam, queriam saber mais detalhes, ou punham em causa que era sábado, ou mil e coisas, e ao final isto era um julgamento, ao invés de ser uma bênção, porque para ele é uma bênção, te perguntam, e tu que falas daquele que te curou? E ele, é profeta, né? Capaz que ele não conhecia muito da palavra como para chegar até o ponto de dizer é o Cristo, mas no mínimo ele pensava, é um profeta, me curou, é um profeta, né? Ou talvez, como disse aqui a Elda, mas porque já estavam bem ameaçados todos. Quem dizer que ele é o Cristo, expulso, né? Lá está. No nosso tempo seria, né? Quem dizer que ele é o Cristo, vai embora da igreja, excomulgado, né? E qual é o comentário? Lembremos uma história parecida da mulher samaritana. Também ela não foi curada do corpo, mas sim do espírito, né? A parte intangível. Mas ela foi também lá à cidade e com os vizinhos dela e os conhecidos aqui, né, da cidade, e falou também as mesmas coisas. Olha, lá está um homem que me diz tudo o que eu tenho feito, e ele é o Cristo, não é? E, e, e também estas pessoas da cidade, lá da Samaritana, podiam ter posto em causa. Ela é mentirosa, é mesmo uma mulher malandra. Como vamos acreditar nela se é pecadora? Não presta a palavra dela, nem compensa, ninguém vai lá ver nada. Não adianta. Mas não fizeram isso. Na simplicidade, acreditaram e foram. E depois até falaram, já não acreditamos pela palavra dela como o primeiro aconteceu. Agora nós acreditamos porque ouvimos ao Senhor Jesus, te ouvimos, Senhor Jesus, e sabemos que é verdade. Agora acreditamos por convicção própria, não é? Lá está, e houve salvação naquela cidade, não é? E aqui a diferença é grande, não, eles não tiveram simplicidade no coração de acreditar, e mesmo com um milagre visual, porque com a mulher samaritana não foi um milagre visual, foi espiritual, foi intangível. E aqui com o cego foi totalmente visual, o lodo, o tanque, a água, a parte física, mesmo com toda a evidência, e como um homem, eh, que tinha um bom testemunho, porque ninguém disse que ele era um ladrão, nem mentiroso, nem nada disso, ninguém falou coisa negativa dele. O único mal é que mendigava, mas compreendiam que era cego e não tinha trabalho e pronto, é diferente. Mas lá está, um homem que em princípio não tinha feito maldades maiores, nem crimes, um homem que tinha sido curado visualmente, algo tangível, um milagre interessante. Mesmo assim, eles não tiveram a simplicidade de acreditar no milagre, nem no Senhor Jesus, nem porque eles também eram judeus, nem porque já sabiam dos milagres do Senhor Jesus. Ou seja, de jeito nenhum. E lá está como o Senhor Jesus se expressava deste tipo de circunstâncias, não é? Que o Senhor Jesus falou de Cafarnaum e falou mais de uma cidade desse jeito, não é? Falou, oh, se em ti tivessem, se em outras cidades, se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres e as maravilhas que em ti aconteceram, há muito tempo se tivessem convertido, não é? E o Senhor Jesus até disse, vão chegar os dias em que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra vai ser simples comparado com o que vai te acontecer, né? Algo pior. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Deus, o Espírito Santo, eh, se desgosta muito da incredulidade, do julgamento, da dureza. E a parte contrária, ama a simplicidade, não? Lá está, as duas cidades. Muito bem. É isso o comentário e isso a parte de hoje. Eh, por aqui deixamos e nos vemos para a semana. Glória a Deus! Aleluia! Deus Ah, abençoe você. Paz.
Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.